Eu nunca vi Deus matar por causa do adultério. Estou falando eu. Davi, Deus não matou. E vários outros eu poderia citar aqui. Deus, não, eu não estou falando que adultério é certo, hein, pelo amor de Deus. Eu nunca vi Deus matar na Bíblia, irmãos, por causa de alguém que se prostituiu, sei lá, nunca vi. Mas por causa da língua já me deu matar. Já vi. Deus matou mais de 3 milhões no deserto. Pergunta por quê? Abriu a boca para murmurar. Língua, pastor. Diga comigo, murmurador. Deus mata no deserto. Eu já vi Deus matar por causa de calúnia. Caluniaram contra Moisés, Coré, Datão, Abirã e o bando. A Bíblia diz o bando, é a quadrilha. Deus abriu a terra e matou por causa da língua. Eu já vi Deus matar na Bíblia porque de mentira, Ananias e Safira abriu a boca para mentir, e Deus ainda queria livrar a bichinha da esposa. Só que não livrou. Pergunta por quê? Apoiou o erro do marido. Estou te dando um tempo para pensar aí. Cuidado para não ser uma Safira. Então nós da madeira cássia, a nossa natureza humana. E Deus diz: cobre essa madeira de ouro. O ouro coberto da madeira cássia é a natureza divina em nós. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, vem a natureza divina. Aí os nossos nós, não é que a gente se tornou anjo, é que para de aparecer. Mas se você vacilar, volta a aparecer de novo. Vocês estão aí ou não? Glória a Deus. Então caixote, diga o caixote. Representa os crentes. Caixote é redondo ou quadrado? Crente tem que ser o que, irmãos? Não vou entrar nisso não, senão vocês vão ficar zangados comigo. Ser quadrado, irmãos. Um dia me disseram: pastor, tu é muito quadrado. Eu falei que eu nunca vi uma Bíblia redonda. Sua cara da palavra, viu, irmãos? Que é a redonda, cara da terra. Aí Deus manda construir uma tampa para o caixote. Diga, a tampa. É do verso 17 até o 22. Essa tampa se chamava propiciatório. E essa tampa não foi construída de madeira cássia. Era só de ouro. Deus fala: não deixa a madeira de lado para fazer a tampa. Ouro maciço. Pergunta por quê? Porque a tampa representa a presença de Deus. E presença de Deus tem nós, irmãos? É só ouro. Ela é perfeita. Então a tampa da arca em cima do caixote representa a presença de Deus sobre as nossas vidas. E em cima dessa tampa chamada propiciatório, verso 18, leia para mim alguém. Fará também 2 querubins de ouro batido, ou fará as 2 extremidades do propiciatório. Então,
Então o texto está falando que em cima da tampa tinha 2 querubins. Esses 2 querubins, eles estavam virados um para o outro, com o joelho dobrado e as asas estendidas assim, irmãos. E eles foram feitos de uma só peça de ouro. Não era ouro colado. Pegaram só uma peça, e daquela uma peça apenas fizeram esses querubins que estão em cima da tampa. E pelo fato de ser feito de uma só peça, ele estava de joelho dobrado em cima daquela tábua que era a tampa. A ponta do joelho, eles estavam com o joelho dobrado e a ponta estava colada um lado do outro. Vocês entendem isso? Está claro? E eles estavam com as asas estendidas, a ponta de cada asa tocava na do outro. Entende isso? Pergunta por quê? Porque o que você ligar na terra, no joelho, será ligado no céu. E esses querubins estavam ali em cima. E ali no meio deles, existia algumas pedras preciosas que tipificavam o trono de Deus. Todas as vezes que Deus queria falar com o povo, Deus descia ali no meio dos querubins, como se assentasse na arca. A arca era como se fosse o trono de Deus na terra, irmãos. E os querubins estavam ali como se estivessem guardando o trono, guardiões do trono. Os irmãos estão aí, meus irmãos? Estão entendendo? Então os querubins são para guardar. Você vê os querubins guardando o trono de Deus. Vamos ler alguns versículos. Salmo 80, se não me falha a memória. Se não é 80, é 81. Está bem. Salmo 80. É 80 mesmo, verso 1. Alguém lê que não seja a irmã aqui, que só a irmã e o pastor Robson lemos. Todos leiam. Pode ler. O pastor de Israel dá ouvidos. Que dias a José ou a um rebanho, e que assenta entre os querubins resplandecentes. Então o texto está falando que o trono de Deus está entre querubins. Que os querubins é como se fossem os guardiões do trono. Para chegar até Deus tem que passar pelos querubins primeiro. Folheia a sua Bíblia mais um pouco. Salmo 98. Salmo 98. Não, 99. Estou esperando alguém ler. O Senhor reina, venham as nações, Ele está entronizado entre os querubins, como lança a terra. Então está falando que o Senhor reina. E Ele reina da onde? Da sala do trono. E dentro dessa sala do trono existem esses anjos guardiões, que são os querubins, irmãos. E esses querubins, diferente de Miguel, ou dos arcanjos de Gabriel, a Bíblia fala a aparência deles. Porque a Bíblia fala que Gabriel apareceu. Quem lembra que nós lemos aqui hoje? Que ele apareceu. Mas não fala a aparência dele. O
texto não fala como Gabriel era, se tinha asa, se não tinha, se tinha aparência de tocha, de rei. Não tem. E nos sugere a Bíblia que Gabriel, irmãos, não tinha aparência, não apareceu assim como um homem comum. Pergunta por quê? Porque a Bíblia diz que Zacarias ficou espantado. É verdade. Né? Se espantou, então é sinal que não é algo comum. E o Gabriel e o Miguel também. Quando aparece lá em Daniel, a Bíblia diz que Daniel caiu atemorizado, caiu, não conseguiu nem ficar de pé de medo. Então não fala a Bíblia a aparência, mas nos sugere que é uma aparência terrível, irmãos. Terrível. Eu fico vendo muito crente orando: Deus, abre meus olhos espirituais. Eu quero ver os olhos. Se tu vês, tu sai correndo. E os querubins, a Bíblia já fala da aparência deles. Vamos ver isso em Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel 1. Os irmãos estão entendendo? Nenhuma pergunta? Quando não tem pergunta, é sinal que o professor ou está explicando bem ou os irmãos são inteligentes. Ou os dois. Capítulo 1, vamos ler rapidamente o capítulo quase inteiro para entender, irmãos. E sucedeu que no 30º ano, no quarto mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus, eu tive visões de Deus. Então, Ezequiel está falando aqui que ele está lá no cativeiro babilônico, viu, irmãos? Ele diz assim: no meio dos cativos. Diga, no meio dos cativos. No meio dos cativos. Porque Deus, Ele não gosta de se manifestar só no meio de santo. Ele gosta de se manifestar no meio de cativo, de quem está preso. É no meio de cativo que Deus levanta profetas. Aleluia. Estando eu junto ao rio Quebar, se abriu os céus. Diga, abriu o céu. Abriu o céu. Eu quero que você entenda que Ezequiel aqui está preso, ele é um dos cativos. Em outras palavras, aqui na terra está tudo fechado para ele. Mas quando tudo se fecha aqui na terra, Deus abre os céus. Aleluia. Eu tive visões de Deus. E no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro, já estava 5 anos no cativeiro. Ele está falando para o rei Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como um fogo a revolver-se, em um esplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de ambar. Ambar, irmãos, é cor de fogo, irmãos. Fogo é azul, é amarelo, é vermelho, cor de fogo, pronto. Do qual saía fogo, e no meio dela saía semelhante de 4 animais. Então esses 4 animais aqui eram 4 querubins. Eu já vou te mostrar na Bíblia que eram querubins. Primeiro vamos ler aqui. Vamos ler. Em outro capítulo, Ezequiel fala: a visão que eu tive lá dos animais eram querubins.
E esta era a aparência, tinha a semelhança de um homem. Então ele está falando que ele está junto ao rio Quebal, o céu abriu, veio um vento tempestuoso, um vento forte. E esse vento trazia uma nuvem, o texto está falando. E ao redor da nuvem tinha algo cor de ambar, fogo revolvendo ela. E de dentro dessa nuvem saiu 4 seres viventes. Diga comigo, os querubins. Saiu 4 querubins, era semelhante a um homem. Diga, semelhante a homem. Então ele está falando que o querubim é semelhante a boca, orelha, nariz, semelhante a homem. E não tem formato de cavalo, de tartaruga, de elefante, de girafa. O formato deles é de homem. Aí o verso 6: e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Olha aqui para mim, eles não é 4 cabeças. Já vem cá falar os querubim, 4 cabeças. O texto não fala 4 cabeças, o texto diz 4 rostos, um para cada lado, irmãos. E eles também têm 4 asas. Está claro aí? Está imaginando a fisionomia do querubim? Você corre ou não corre? E seus pés eram direitos, ou seja, ele não tem um pé esquerdo e outro direito, os dois direito. E a planta dos pés como planta de uma bezerra. Quem já viu uma bezerra? Uma vaca. Então o pé dele, até lá embaixo é que nem um homem, mas quando chega no pé é como se fosse uma vaca, que luzia como um cobre polido, e tinham mãos de homem embaixo de suas, debaixo de cada asa tem. Você vai ficar se o querubim aparecer? Assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, e uniam-se as suas asas com a da outra, não se viravam quando andavam. Pergunta por quê? Porque eles têm 4 rostos, precisa virar? Está indo para lá, aí daqui a pouquinho para lá não precisa virar, que tem outro rosto lá virado para lá. Cada qual andava diante do seu rosto, e o rosto e a semelhança do rosto era como o rosto de homem. Então o primeiro rosto é de homem, a mão direita, e todos os 4 tinham o rosto de leão, o segundo rosto, a mão esquerda, e todos os 4 tinham o rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4 querubins. Então eles tinham 4 rostos. Diga, 4 rostos. Um rosto era de homem, o outro de leão, o outro de boi e o outro de águia. Eu não fico, irmão, se aparecer. Eu já contei isso aqui. Aconteceu isso numa igreja que eu congregava quando era pequeno. As irmãs leu o texto de Ezequiel 10 e começaram a orar. Deus, assim como Ezequiel pegou brasa debaixo do querubim para espalhar na cidade, envia seus querubim com brasa. E umas 10 irmãs viram, irmãos. Saiu, tem um bicho aqui, saiu tudo correndo da igreja. Aí chegou o pastor: o que está acontecendo? Pegou fogo aí? Não, tem um bicho lá dentro, pastor. Como é que é o bicho? Aí começou a falar: como é que vocês estavam orando? Para Deus enviar querubim. É os anjos do Senhor, irmãos.
Os querubins, diga, rosto de homem. O rosto de, irmão, não é rosto de Pablo Vittar, irmãos. É rosto de homem. Vocês estão aí ou estão fazendo de conta? Que tem esses rostos aí afeminados, de brinquinho na orelha. Rosto de homem. O rosto de homem sugere o quê? Pergunta para mim, o que sugere? Inteligência. Então, o rosto de homem nos querubins sugere que eles são inteligentes. Porque o homem é um animal racional, que tem inteligência, tem intelecto, um ser pensante. O segundo é o rosto do leão. Diga, o leão. Sugere domínio. Porque quando o leão chega, ele domina a parada ou não domina, irmãos? Eu fui no circo uma vez, ver o leão pular na bola do fogo. E eu fui escondido, que era pecado o circo na época, na Assembleia de Deus. Eu fui escondido para não ser disciplinado. Minha irmã, na hora do leão, a luz do circo acabou. Você ri que não foi tu. A luz acabou, irmãos. E o leão, quando a luz acabou, devido à gritaria, o leão ruivou. Sei que quando a luz voltou, gente com perna quebrada, passo quebrado, tentando fugir, pastor. Eu mesmo caí numa galeria do circo. Porque o leão, irmãos, esses dias eu ouvi crocodilo. Dá para entender isso? Crocodilo gigantesco. Sabe, o leão bebendo água, o crocodilo abriu a boca assim, o leão só fez assim. O crocodilo deu uma charré. Tanto é que ele é o rei da. Porque na onde ele chega, ele domina o território. Todos os respeitam. Então está falando do poder do domínio. Está dizendo que esses anjos aqui, chamados querubins, eles são temidos, são respeitados. Rosto de boi, fala boi. O boi aqui é força, que o animal, um dos animais mais fortes que tem é o boi. Tanto é que usa eles aí, na era antiga, as construções, não era como hoje, de tijolinho, eram pedras gigantescas, e usavam bois para carregar essas pedras. Os elementos do tabernáculo, que pesavam mais de 1 tonelada, a Bíblia diz que eram carregados por juntas de boi. Os boi para arar a terra, porque é um animal forte, resistente. Então está falando que são seres dotados de força. Vocês estão aí ou não? E o boi também fala do serviço. É trabalhador ou não é um boi, irmãos? Fala do serviço deles. Então está falando que são seres, não são vagabundos. E a águia fala da agilidade. O rosto de águia é que eles são rápidos, que é a ave mais rápida que existe, é a águia. E como eu sei que esses 4 seres viventes são os querubins, sendo que aqui fala seres viventes, não fala querubim? Pergunta para mim, como você sabe? A Bíblia fala, veja Ezequiel 10. A Bíblia fala.
Aí, no verso 15, Ezequiel 10, verso 15, alguém lê para mim, vai ler com vontade. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Vocês estão aí ou não, irmãos? Então Ezequiel está falando, olha, eu decifrei o que eram os animais. O que eram, Ezequiel? Os querubins. Esses 4 querubins são os mesmos que eu vi lá no capítulo 1, junto ao rio Quebar, quando eu tive visões de Deus. Está claro isso ou não? Então, outra classe de anjos, irmãos. Outra classe que eu tenho muito que falar ainda. Os serafins. Diga comigo, serafins. A palavra serafim significa ardente. Ardente. Porque eles ardem como fogo, irmãos. Alguns dicionários, a palavra serafim, se você procurar, vai estar assim: aqueles que ardem em fogo. É uma classe mais pentecostal. Ele só aparece uma vez na Bíblia, em Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Diga, o ano em que morreu o rei Uzias. Irmãos, era um ano que tinha tudo para ser um ano de luto para Isaías. É ou não é? Porque Uzias é tio dele e morre. Era um ano para ser péssimo para Isaías. Era para ser um ano de perca. Mas Deus transformou no melhor ano da vida dele, que foi o ano que ele teve visões de Deus. Aleluia. Eu vou profetizar para alguém que querer. Possa ser que tudo caminha para que esse seja o pior ano da sua vida. Mas eu profetizo que Deus vai transformar no melhor ano da sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Oh, glória! Deus está falando com alguém aqui. Possa ser que o ano começou muito difícil, mas haverá uma reviravolta, será o melhor ano da sua história. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Está falando com alguém aqui, irmãos. Parece que tudo vai dar errado, mas você serve um Deus que é capaz de reescrever histórias. Glória. Cutuca alguém, diga, vai ser o melhor ano. Vai ser o melhor. Então o ano dele teve morte, irmãos. Perca, dor, lágrima. Era para ser o pior ano da vida dele, mas Deus resolveu se manifestar. Ele disse: eu vi o Senhor nesse ano de perca, nesse ano de dor, nesse ano de luto, de tristeza. Eu vi o Senhor. Aleluia. Assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo, e os serafins, quem? Quem? Diga, os que ardem fogo. E os serafins estavam acima dele,
Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E os meus olhos viram o rei. Não. Espera aí. Vamos voltar. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o umbral das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, que habito em meio a um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas diga, um ardente voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E ela tocou minha boca e disse: eis que com isso tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O capítulo 6 de Isaías é muito rico, muito rico. Nesse capítulo aqui é a chamada de Isaías, viu, irmãos? Então nós temos dentro dele as lições de uma chamada, na verdade. As lições de uma chamada. A primeira lição de uma chamada, vamos colocar as visões de Isaías. O que Isaías viu? Ele não teve, nessa visão que foi única, ele viu várias coisas. E todo aquele que tem uma chamada de Deus tem que enxergar aquilo que Isaías enxergou. Primeira coisa que Isaías viu, pergunta para mim, o que ele viu? Que o trono estava ocupado. Olha aqui para mim, você não pegou. O trono na terra era de quem? O rei? Uzias. Então o trono da terra está desocupado. Só que ele tem a visão do trono do universo. Enquanto o trono da terra está desocupado, Deus está falando para ele: fica tranquilo, que o trono do universo permanece ocupado. Está falando assim, as coisas aí na terra, no trono dos Uzias, pode até ter saído do controle, mas no universo, você está entendendo isso? O que significa um trono ocupado, irmãos? Quando o trono está ocupado, o que o rei está falando? Eu estou reinando. Ainda que pareça que na terra está tudo de cabeça para baixo, não se engane, o trono de Deus permanece ocupado, ele está no controle. Glória. Então a primeira visão que ele vê é que um trono está ocupado. Está para entender isso ou não? A segunda visão que Isaías tem é de que Deus precisa ser adorado. Glória. Porque o serafim estava adorando o que está sentado no trono, irmãos. Sabe o que Deus está falando para Isaías através da visão? Isaías, Uzias morreu, mas porque ele morreu, eu não posso deixar de ser adorado. Aleluia! Isaías, você está de luto, mas o seu luto não pode me impedir de ser adorado. Está doendo, mas eu tenho que ser
Quando tem, né, irmãos? Dinheiro no bolso, glória a Deus, aleluia. Quer que eu fale mais uma coisa ou vamos falar do serafim mesmo? Hã? A terceira visão de Isaías, pergunta para mim, qual é? Qual é? É a visão do seu próprio pecado. Oh, aleluia! Olha aí, Deus. Ele não diz, ai da irmãzinha ali, olha, ai dela. Ele disse, ai de... Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem gente que é especialista em olhar para o erro dos outros. E não consegue enxergar os seus próprios erros. Quer ser juiz no erro dos outros, irmão. Ninguém aqui é juiz. Todo mundo aqui é réu. Pergunta por quê? Todo mundo tem nó. Então é o mal dos crentes, isso aqui que eu estou falando, irmãos. Isso aqui é o mal dos crentes. É especialista em apontar o erro dos outros, mas ele mesmo. Olha. E a Bíblia diz: examina o homem a quem? Não está mandando você cuidar da vida de ninguém, está mandando cuidar da tua. Pergunta para alguém, porque tu não deu glória aí? Sou de lábios impuros. Ele está falando, sou fofoqueiro. Não é? Lábios impuros, irmão. O que é lábios impuros? Eu falo mal da vida alheia. Minto. Quando eu vou ouvir, eu solto um palavrãozinho. Lábios impuros, está querendo dizer isso. Mas ele tem uma outra visão. Pergunta qual é? Do perdão dos seus pecados. O texto diz: a sua iniquidade foi tirada. Porque quando você para de olhar para o erro dos outros e reconhece o seu, Deus faz questão de perdoá-lo. A outra visão é a visão da necessidade da obra. Porque Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele enxerga a necessidade de Deus em levantar um profeta. Ele diz: eis-me aqui. Vou falar, porque tem crente que só enxerga as suas próprias necessidades e não consegue enxergar as necessidades da obra de Deus. Jesus, dessa maneira, Pai. Então, os serafins, irmãos, vamos ver aqui algumas coisas sobre eles. Então, a primeira coisa sobre eles é que eles têm 6 asas. Diferente dos querubins. Quem lembra quantos querubins tinham? 4. 2 de cada lado. Já os serafins têm 2 asas a mais. Então quer dizer que eles conseguem voar mais? Conseguem voar mais? Não quer saber o porquê? Você já percebeu que o verdadeiro adorador sempre consegue voar mais alto? Já percebeu isso? Eu estou falando de verdadeiro adorador. Não estou falando de adorador do Paraguai. Se tem o verdadeiro, tem o pirata. Estou falando daquele que vem para o culto para adorar mesmo, não está nem aí, que vão pensar de mim, eu vim para adorar, se derrama na presença. Sempre ele consegue voar mais alto. Eu quero te profetizar que Deus vai te dar graça para voar mais alto. Aleluia.
você vai chegar mais longe do que você imagina. Então eles têm 2 asas a mais. E o que eles fazem com as 6 asas? Com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, e com 2 faz o que, meus irmãos? Vocês estão lendo a Bíblia aí ou estão olhando para mim? Com 2 eles cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto, com 2 faz o que, irmãos? Faz o que, irmãos? Então, com 2 cobre o rosto. Diga, com 2 cobre o rosto. Tipificando a reverência ao Pai, viu, irmãos? Porque o Pai disse: se vê minha face, morre. Com 2 cobre os pés, tipificando referência ao Filho. Porque ao Filho que Isaías disse: formosos são os pés do que anuncia boas novas. Com 2 voa, tipificando reverência ao Espírito Santo. Mas na verdade, com 2 cobre o rosto. Pergunta para mim, o que é isso? Porque quando o assunto é adorar, não é quem está adorando que tem que aparecer. Quem está adorando tem que se esconder. Quem tem que aparecer, irmãos? Deus. Então eles escondem o rosto. Eles falam: olha, a gente está dando glória aqui, mas não quer se aparecer aqui não. Quem tem que aparecer é quem está sentado no trono. E o problema da nossa geração é que tem uma galera aí que quer que a cara dele apareça. Se a cara não aparece no cartaz, murmura. Quando não é chamado para dar uma saudação ou cantar um hino, irmão, não vou voltar mais. Eu sei. Tem gente preocupada em fazer ele aparecer, ficar famoso, status. Sai da adorador não, irmãos. O verdadeiro adorador esconde o rosto. Aleluia! Com 2 cobre os pés. Pergunta para mim, o que é isso? Eles estão na presença de Deus. E a Bíblia diz: guarde os seus pés. Quem lembra o resto? Não falar nada? Os irmãos da Bíblia estão aí não? Os irmãos da Bíblia? Guarde os seus pés quando entrar na casa, ou seja, na presença. Tem que guardar os seus pés. E com 2 voam. Pergunta por quê? Que Deus não quer ninguém parado na presença dele. Tem uns camaradas que ficam igual a múmia e vem falar assim para mim: não, mas por dentro, eu adoro por dentro. Vai para lá por dentro. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia. Ou seja, quem está alegre por dentro deixa transparecer por fora. A Bíblia fala que a boca fala que está cheio o coração. Se o coração está cheio de Deus no culto, a boca vai falar o que, irmãos? Então não vem me dizer: meu coração está cheio de Deus, mas não dá um amém no culto. Se assusta não, que eu sou pentecostal. Então com 2 eles voam. Porque culto, irmãos, culto a Deus é movimento. Até a terra Deus não fez parada. Deus, quando criou a terra, Deus falou: não, mas não quero esse negócio parado na minha frente.
Bota ela para girar em rotação e transa, mas não vai ficar barato. Aleluia. O pastor, mas depende do movimento também, né? Não, tem movimento estranho, eu não estou falando desse. Estou falando que de adorador, irmão. Tem uns movimentos esquisitos aí. Sim. Estamos falando de um culto do céu. É o padrão do culto do céu aqui. Diga, com duas cobrir o rosto, com duas cobrir a pele, com duas voava. Irmãos, eles estão cobrindo os ossos. Estão cobrindo o quê? E ao mesmo tempo que eles cobrem os ossos, eles estão voando. Como é que pode, se nós aqui, pedir para os irmãos se levantar e todo mundo tampar o rosto, falar, meus irmãos vão ficar andando de um lado para o outro, vai dar o que esse negócio?